Nesse projeto, estar com... Tá vendo, jovem? É isso que acontece. É assim, a gente é jovem como você. Acabou A gente com escuta tudo. Spotify também. É demais, porque entrou um TikTok aqui. A van começa assim. Espera aí, pessoal. Como fazer a bolinha entrar na garrafa? Você bate bem, né? Olá, você. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos acompanhando, nos assistindo aí pela sua TV, pelo seu notebook, pelo seu tablet, seu smartphone ou qualquer outro dispositivo móvel já inventado pelo homem. Eu sou o Will. Eu sou a Carol. E eu sou o Rafa. E Cosplay de William hoje eu tô, hein? Tô com cavanhaque e bigodinho igual o nosso querido Will ali, hein? Vulgo Homem de Ferro. Eu não tinha me atentado a isso, mas olha só, hein? Foi em sua homenagem, Will. Ah, agora me senti mais especial ainda. Mas obrigado aí pela grande homenagem às pessoas que não possuem aí, que não usam cavanhaque aí, que coloquem, porque fica muito legal. Já diria o Johnny Depp. Johnny Depp tem um belo cavanhaque, né? Me estendi no assunto, não sei porquê, mas vamos lá. Se vocês ainda não conhecem o nosso programa, o Peregrinando, ele é um programa da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente aborda aqui alguns temas da Igreja Católica, de forma mais descontraída, numa conversa, num bate-papo, /entrevista aqui, sempre trazendo as pessoas legais, os nossos irmãos, aqueles que estão dispostos a conversar, dialogar, e sempre levando, né, a palavra do nosso Senhor Jesus, da nossa Igreja Católica, né? Então agora, antes de falar do tema de hoje, antes de apresentar as nossas convidadas, roda a vinheta. E o tema de hoje, antes de falar sobre o tema de hoje, também eu anotei aqui, eu fiz uma anotação e eu queria ler assim que eu encontrá-la no meu livrinho aqui. É importante, hein? Olha só, ouçam isso. Existem jovens de 80 e poucos anos e também velhos de apenas 26, porque a velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Depois dessa bela e profunda citação de Chaves, o tema de hoje é Jovens e Santidade. E temos aqui para conversar duas pessoas, não uma, mas duas pessoas, duas convidadas muito especiais, a Vanessa e a Gabi, que estão hoje aqui com a gente. Já começo agradecendo vocês pela prontidão do aceite aí, logo no convite. De primeira já vieram, muito obrigado pela confiança em nós três e também no nosso programa. Obrigado por estar aqui. Palmas. Eu sou a Vanessa, da comunidade Missão Peregrinos do Amor. Olá, galera. Me chamo Gabriela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Espero que esteja assistindo. Está aqui conosco ainda. Eu sou jovem, como vocês estão vendo. Faço parte do grupo de jovens da Catedral Rosa Branca. Que legal, legal. Obrigado mesmo. Estou muito feliz. Queria já começar também falando que eu estou muito feliz de ter duas pessoas tão legais, né? Duas pessoas que estão sempre prontas a falar sobre o assunto. E são jovens. É legal ter jovem aqui, né? Geralmente a gente só tem a Carol. E a Carol também já não é tão jovem assim. Então é muito legal também ter... É uma jovem ali. É uma jovem, né? A coluna de 80. A Carol é a jovem, a velha de 26 anos. É. Podemos dizer isso, né? Podemos dizer... Da citação, o Chaves se baseou na Carol para fazer essa frase. Ele perguntou Sim, para mim, sim, falou assim, sim. posso te colocar? Eu falei, pode. Lógico, o grande doutor Chapatin. Só quem assistiu sabe do que eu estou falando. Mas vamos lá, a primeira pergunta que eu queria falar com vocês, logo a primeira pergunta aqui, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão na igreja, infelizmente, não são os jovens, né? Existem poucos jovens hoje na igreja. E eu queria perguntar para vocês, como foi assim o primeiro contato que vocês tiveram, a primeira pessoa que levou vocês, aquela que pegou pela mão, que apresentou, que levou lá na catequese, depois disso, aquela que te chamou para um grupo jovem, entendeu? Eu queria saber assim, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a igreja. Bom, vamos lá. Eu sempre fui católica, nasci em berço católico. Meus avós são, até hoje, muito presentes, né, na Igreja Católica. Meu avô é ministro, minha avó sempre está ali para o que der e vier, enfim, aquela senhorinha beata, sabe? A minha avó. E, então,
eu nunca tive esse problema com a igreja até então. Porém, fui fazer minha primeira comunhão, né, a catequese, como todos nós devemos fazer, por conta de que os pais nos colocam ali. Então, fui fazer. Mas, para falar a verdade, sinceramente, nunca fiquei interessada assim, na catequese, até porque criança de 9 anos de idade, ficar ouvindo, falar, é super chato, vamos ser sinceros. E depois que, então, eu fiz minha primeira comunhão, foi ali na catedral, recebi minha primeira comunhão, me afastei, porque eu não tinha com quem ir à missa. Minha mãe não estava indo tanto, porque ela trabalhava, meus pais se separaram, então eu não tinha quem dar continuidade comigo de estar indo, e eu não sentia essa vontade de ir sozinha. E me afastei por um longo período. Até que, um dia, minha madrinha, vindo morar aqui em Piracicaba, ela falou assim, vamos a uma missa lá na catedral, que falaram que tem a missa de adoração ao Santíssimo, é super bacana, de terça-feira, chegou um padre novo lá, vamos lá conhecer, participar. Falei, vamos, né? Mas já estava um tempo afastada ali da igreja, e fomos. Quando chegamos lá, foi assim, algo, não sei explicar direito, era como o filho pródigo que retornava a casa, né? A primeira coisa que, assim, me acolheu, até hoje eu lembro, é a fala do Monsenhor Ronaldo, que quando a gente chega ali à missa, ele fala, seja bem-vindo, acolhido e abraçado pelo Senhor Jesus. De fato, eu me senti abraçada totalmente naquele momento. E aí as lágrimas vieram a cair. Durante a adoração foi algo assim muito incrível também. Senti a presença, né, de fato, daquele pai que sempre esteve ali comigo e, mesmo diante dos sofrimentos, estava ali me acolhendo. Então, a partir daí, eu comecei a ir todas as terças-feiras com a minha madrinha na missa, mas somente na missa de adoração, porque não sabia dessa necessidade, dessa importância, né, da missa dominical. Mas, mesmo assim, conversando com uma amiga que estudava comigo e participava ali, né, da catedral, das missas na catedral, ela falou, nossa, vou começar a crisma no ano que vem. Eu falei, que bacana, eu preciso fazer também, né? E, assim, se eu contar para vocês o motivo que eu entrei no Crisma, é um pouquinho revelador. Eu entrei por conta que minha mãe converteu, foi para outra religião, e por isso eu fiquei muito brava. Falei, bom, se ela quer me chatear, vou chatear ela. Peguei e falei, vamos fazer o Crisma então, agora é a oportunidade. E foi a partir daí que eu comecei, então, esse caminho no Crisma, e ali eu me encontrei completamente. Foi ali que também, muitas vezes, mandavam calar a boca para dar espaço para os coleguinhas falarem, porque só eu queria responder, só eu que procurava saber. E os catequistas, assim, sempre me acolheram de uma forma extraordinária, então eu sou muito grata a eles. Foram eles que me ajudaram a dar continuidade nesse caminho. E como o Crisma era todos os sábados à tarde, a gente já ficava para a missa à noite das 6 horas. Então, eu comecei a participar da Santa Missa e entender a sua importância. E eu sempre fui muito curiosa sobre tudo o que acontecia. Às vezes, uma palavra, um gesto que o padre falava, no outro dia eu já buscava com o catequista o porquê daquilo, e sempre fui atrás. E eu acho que é assim que eu posso dizer que eu comecei o meu caminho, né? Comecei a peregrinar aí no caminho da juventude. Bom, meu primeiro contato, né, com a igreja foi, claro, no batismo, e depois, né, a primeira Eucaristia, fiz a catequese e tal, mas na adolescência eu fugi da igreja, escapei, meio que não fez muito sentido para mim, não lembro, não tenho nem muita memória dessa época, para falar a verdade. Então, acho que eu ia mesmo aos domingos na missa e tal, mas não tive essa vivência plena, né, na igreja, entendendo o que significava, e nunca procurei muito. Então, meu retorno foi quando estava num relacionamento, e essa pessoa ia sempre aos domingos na missa e tal, e me convidou. Então, né, para estar com essa pessoa eu ia, mas ainda não fazendo muito sentido para mim, mas eu estava, né, todo domingo ia. E foi quando eu conheci um grupo de jovens, né? Foi num domingo tal, que era na minha paróquia, todos os domingos, e eu fui nesse grupo de jovens. Comecei a frequentar uma galera assim totalmente, né, diferente, animada. Então, foi aí, acho que Deus encontrou um espaço, né, para entrar na minha vida. E foi quando eu descobri que, né, realmente esse amor de Deus. E foi a porta de entrada, eu acredito, para Deus entrar na minha vida. E estamos aqui caminhando até hoje. Então, gente, né, que legal conhecer um pouquinho mais de vocês, né, como vocês tiveram esse contato. E o quanto Deus cuidou de cada uma de vocês, né. E hoje,
né, vendo a realidade da igreja, de todo o tempo que a gente está vivendo, nós percebemos que os jovens têm se afastado muito mais da igreja, né, por ideologias que o mundo vem colocando e os prazeres momentâneos que eles vêm colocando, que é muito melhor viver do que você doar sua vida para Deus e fazer renúncias, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, o que vocês acham, o porquê que os jovens têm se afastado tanto assim e como a gente pode talvez atraí-los novamente. Hoje nós estamos aqui, nós somos uma pequena parcela desses jovens que aceitaram viver tudo isso que a igreja oferece, né? E a igreja sempre vai continuar com esse pensamento, porque é a verdade. Então, muitas vezes, né, igual a gente sempre fala aqui, é melhor a gente ouvir uma verdade que dói do que uma mentira que consola, mas que nos destrói por dentro, né? Isso é um questionamento que eu acho que todo mundo que está na igreja sempre se faz, né? A gente pergunta, nossa, por que será que a gente não vê tantos jovens? Por que tem esse esvaziamento dos grupos? Todo mundo fica. A gente também que trabalha muito com os jovens, né? Eu também sou jovem e eu me pergunto muito. Então, eu sempre fico me perguntando. E, assim, a conclusão, né, que eu tiro né, de tudo, diante do que eu vejo, do que eu escuto, é que hoje, infelizmente, os jovens desistiram de ser santos, sabe? Desistiu, né, da santidade, né? Mesmo a gente estando numa igreja, né, que forma os santos e tal. Então, o que eu mais escuto hoje, né, dos jovens é muito difícil, tem que ter muita renúncia, não é bem assim, a igreja não se adequa aos nossos tempos, né? A igreja está muito ultrapassada e tal. Então, eu ouço muito, muito disso. Na minha opinião, o motivo, né, dos grupos, né, de jovens estar se esvaziando é esse, né? Que os jovens estão desistindo, né, de ser santos. Eu penso que, primeiramente, a gente tem que pensar como que os jovens chegaram até a igreja. Será que não foi a forma que foi apresentado para eles que já começou o afastamento? Me questiono muito isso porque lembro que, na minha época de crisma, nós éramos em 17 jovens. Foi uma das maiores turmas que teve ali, então, na catedral. Os catequistas comentam. Mas, de 17, se eu falar que talvez 7 apenas estão presentes hoje, talvez até demais, um número muito grande. Porque a forma que foi apresentado, a forma que os jovens chegaram ali, acredito que não foi correta. Não foi pelo amor a Deus. Claro que pode ter exceções, como foi meu caso. Mas muitos chegaram ali, estou fazendo crisma por obrigação. Estou fazendo crisma porque quando eu for casar, vai precisar do crisma. Então, vou fazer agora. E isso nunca foi a forma de que Deus quer que a gente o conheça. Ele quer que a gente conheça Ele por inteiro, não por obrigação. E isso já acaba assustando, né, os jovens, penso eu. A forma que você o conhece a Deus, tem que ser verdadeiro. E não porque, mas minha mãe falou para eu fazer, meu pai disse isso, porque disseram que se eu não fizer vai ser pecado. Não, o maior pecado que você vai estar cometendo é estar ali sem a vontade e sem perseverança de conhecer a Deus. E hoje em dia, como a Carol já tinha dito, as ideologias que o mundo traz é bem mais fácil de ser seguidas do que a renúncia que nós podemos dar a Deus, né? Porque estar aí no mundo é prazeroso, mas eu ter que renunciar aos meus domingos, tanto de manhã, à tarde, à noite, qual seja o horário que você vai à missa, é difícil. Ter que renunciar 1, 2 horas para eu estar dentro de um grupo de jovens, de eu estar partilhando sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, né, Deus Pai, é difícil. Muitas vezes é mais fácil eu estar ali dentro de casa, vendo, sei lá, um Netflix, ou dormindo num domingo, ou, às vezes, indo para uma chácara num dia ensolarado para passar com os amigos e beber. É muito mais fácil e muito mais gostoso. O nosso corpo pede isso. Mas o que a nossa alma precisa? É uma coisa complicada de ser falado e é triste também. Porque eu vejo por experiência própria, eu tenho muitos amigos que estão ali na igreja, mas não são da igreja. É fácil estar, mas ser é o que dói. Ser é a renúncia, e a renúncia nunca vai ser fácil. Mas é só uma pequena parte aqui. Deus é muito bom, né? Deus, ele é insondável e misericordioso.
Porque às vezes você tá lá, como a gente ouviu aqui os testemunhos, né, da Van e da Gabi, você às vezes vai lá, está lá, principalmente acontece muito no Crisma isso, pelo motivo, não vou dizer errado, mas não o ideal. Você não está lá porque você foi atraído por Jesus ou porque você está apaixonado pela igreja. Muitas vezes, você está lá realmente por obrigação. Realmente, como é o meu caso, que fui parar numa crisma porque eu gostava de uma menina que estava lá. Então, tem muito isso, cara, porque são jovens, né? Nem sempre o jovem é movido pelo, digamos, motivo ideal para se ir numa igreja, para se buscar a Deus. Mas Deus, ele é muito bom e ele enxerga o que a gente não consegue. Então, muitas vezes, você estando lá, mesmo que não seja pelo motivo ideal, ele consegue te trabalhar lá dentro. Ele consegue mudar a sua vida, ele consegue te modificar e te fazer entender que o motivo não é aquele, mas você consegue se apaixonar pela igreja, por Jesus, por Maria, por tudo, porque você estava lá por um motivo que não é o ideal, mas Deus te colocou lá. Ele sabia que podia te mudar. Então tem isso também. Muitas vezes eu falava, tem amigos meus que deveriam estar aqui e não estão, ou estão aqui, mas não estão pelo motivo ideal. Sempre tem aquela pontinha de esperança que, mesmo estando lá pelo motivo que não é o ideal, Deus consiga trabalhar o coração das pessoas e que ali sim brote um amor verdadeiro, que é o que muitas vezes acontece. Muitas pessoas estão lá por estar, por obrigação, a gente sabe disso. Muitas pessoas estão lá porque, sei lá, tá obrigado, não está vivendo. Está lá, mas não vive lá, como falou bem a Gabi, mas sempre tem aquela pontinha de esperança. E realmente, na minha opinião, tem dois tipos de jovens ali, que é o jovem que entende o que é ser católico, e esse jovem, como a avó falou, ele às vezes fica assustado com tantas renúncias, porque ele entendeu o que é ser católico. Ele entendeu que ele tem que renunciar às coisas do mundo, que ele tem que renunciar a uma vida que ele estava vivendo desregrada. Ele entendeu que ele tem que renunciar a, sei lá, uma vida promíscua, a qualquer coisa que não seja a configuração da vida dele é Jesus. Ele entendeu isso. Então, afasta. E tem outro jovem, que vários amigos meus são assim, que pensa que ser católico é fácil. Eu pensava muito isso. Falava, se eu tiver que escolher uma religião do mundo inteiro, eu vou na mais fácil. Porque para mim ser católico era você ir na missa de domingo. E eu nem ia. Eu ia quando era casamento de alguém. O famoso católico não praticante. Católico não praticante, cara. Eu ia assim, casou alguém, fui na missa, tipo do casamento, mas valeu 1 ano. Aí eu renovava. Tipo, morria alguém, 7º dia, fui na missa. Então, realmente eu não entendia. Eu era um jovem que eu não entendia o que era ser católico. Então, para mim era fácil, não é? Mas quando você passa a entender as renúncias que você tem que fazer, muda tudo. Talvez afaste, sim, mas como a Carol bem disse, a nossa igreja ela não se adapta ao mundo. Ela é a verdade, ela é o que ela é, desde sempre, desde que Jesus fundou. Então, você não vai ver a Igreja Católica fazendo adaptações para atrair as pessoas, porque elas têm que ser atraídas pela Eucaristia, por Jesus vivo lá dentro. Então, é muito interessante isso, e sempre quando eu vejo alguém que está na igreja e eu sei que o motivo não é ideal, eu sempre torço, porque eu falo, está perto de Jesus, né? Jesus pode mudar aquela pessoa, como tem mudado nós também, que estamos dando nossos pequenos passos, rumo sim à santidade, que é possível. Ser santo hoje em dia não sempre é para todo mundo, né? Às vezes a gente esquece, o mundo convence a gente que a santidade é algo impossível, é algo para aqueles que já foram, aqueles santos que têm uma meta que você não consegue atingir, e não é verdade, né? Tem um detalhe, né, que eu queria também partilhar. A gente falando aqui sobre esse esfriamento mesmo, né, eu acabei lembrando que eu estudei o meu fundamental da 1ª à 8ª série, eu fiz no colégio Instituto, no Baronesa, que é um colégio de irmã, de freira. Assim, dá para contar em uma mão das pessoas que estudaram comigo, quantas ainda frequentam a igreja, sabe? Tipo, é muito pouco, é muito assim, é irrisório,
na verdade, né? E é muito legal assim ver, por exemplo, a Gabi, né, que ela veio comentar, aqui em off ela falou que ela já foi até coordenadora do grupo jovem dela, né? Que depois eu quero saber como funciona o grupo, que é legal a gente saber na prática, de fato, o que é um grupo jovem, porque a gente fala assim, vamos no grupo jovem, mas o que é um grupo jovem? Não sei, assim, eu sei, mas tipo assim, as pessoas às vezes não sabem o que é, acham que é tipo vai lá e sei lá. Acredito que muitos ainda pensam que é um lugar para você se reunir e depois ir comer lanche. Tipo, que geralmente acontece, que não estou falando que é errado, mas tipo assim, o intuito não é esse, né? O intuito é você ir lá, ter essa comunhão com Jesus e depois, né, ter a comunhão fraterna com os amigos comendo um lanche, comendo um pastel, sei lá. Mas o que eu queria comentar era essa questão, né, de que eu não vejo os meus amigos de infância, por exemplo, são muito poucos os que continuam. E digo assim, se for nenhum, porque pensando agora, eu não consigo lembrar de alguém que continuou, né, o caminho praticando, indo na igreja. Mas também eu queria fazer uma relação aqui do que a Van falou sobre os jovens terem desistido, né, do mundo implantar essa ideologia em nós que a gente precisa sempre só seguir o que é fácil, só seguir o que a gente não ter renúncias, né, aquela famosa meu corpo, minhas regras, que isso eu vejo que foi isso também, né? Mas isso veio muito de encontro com o que eu faço o que eu quero, não quero seguir nada na vida, não quero ter regras na minha vida, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente precisa de um direcionamento em tudo na nossa vida. A gente precisa de um direcionamento. A gente quer atingir um cargo de gerência, um cargo de diretor. Você não chega de um dia para o outro, entra lá e já vai ser. Você tem que aprender tudo antes de chegar nesse cargo, né? Ou seja, a gente tem que dar passos para chegar num objetivo. E hoje não, hoje a pessoa entra numa empresa e já quer ser gerente geral, quer ganhar R$70 mil por mês e não saber nada. E assim, o que eu queria falar é lembrar uma pessoa que acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, ela tinha quantos anos? 15 anos? Olha a renúncia que Maria teve que fazer para poder receber Jesus, né? Para ter Jesus gerado no ventre. Com 15 anos, o que a gente fazia? A gente queria sair, e em festa, em essas coisas, e Maria não pôde, né? Ou seja, Maria foi o maior exemplo que a gente pode ver aqui de uma pessoa que deu o seu sim e foi com o seu sim até o fim. Né? E sendo jovem, a juventude dela foi praticamente criar Deus, né? Que missão, né? Mas então eu vejo que essa cultura que hoje eles estão querendo implementar, né, no jovem, né? Isso já vem há muitos anos. Por exemplo, eu lembro que eu assisti um vídeo onde há uns 200 anos atrás, mais ou menos, começou com os papas, todos faziam a consagração da sua pastoral, como papa, consagrava a Maria. Por quê? A gente sabe que o fim dos tempos, o inimigo, ele luta muito contra a família. Então, os papas consagravam o seu papado a Maria para que também consagrasse as famílias, né? Na verdade, né? Consagrava as famílias a Maria. E eu vejo que muito da falta dos jovens hoje na igreja é por causa do pai e da mãe, que levou uma vida católica mais ou menos também. Os avós também levaram uma vida mais fervorosa, mas nem tanto, entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje, muito dos jovens de hoje, amigos meus e provavelmente amigo de vocês também, não teve esse berço familiar. Eu tive, a Vanessa teve, a Gabi teve, a Carol não teve, o William provavelmente não teve. Então, eu vejo que assim, muito do que hoje, o reflexo também da falta dos jovens é devido a essa falta de Deus nas famílias. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe obrigava eu a rezar o terço todo dia, 6 horas com ela. Você entendeu? E hoje, quem que reza o terço? E minha mãe reza até hoje.
Ela reza até hoje, sozinha no quarto, mas ela ainda reza, porque a vida já não dá mais para a gente rezar junto. Mas, assim, eu também fiquei um tempo afastado, acho que como todo mundo, né? E eu acho também, assim, todo mundo vai ter o seu momento, né? Como o William falou, mesmo assim, às vezes, a gente indo na missa e meio que não estando querendo prestar muita atenção, sempre vai ter uma palavra, um ato, alguma coisa, uma música. Nós que somos músicos, puxando o lado um pouquinho para nós, né? Sempre tem alguma coisa que te chama a atenção na missa. Se você vai num grupo, numa missa que tem tipo uma pessoa que canta muito bem, mas você às vezes não está lá com o espírito de estar na missa, mas você começa a ouvir aquela pessoa e aquela pessoa transmite o espelho de Deus, vamos supor, o espelho de Jesus daquele momento, cantando as músicas para Deus, oferecendo a vida ali. Aquilo tipo de um jeito assim que às vezes a gente não entende, aquilo vai mudar um pouco, vai tipo assim, nossa, que música bonita que ele está cantando, uma música de comunhão, que são maravilhosas. A gente tem exemplos, inúmeros exemplos de música muito bonitas de comunhão, e você fala assim, poxa, né? Aí é aquilo como a Carol falou, essa sementinha que vai plantando, que a gente vai regando, né? Deus vai regando aos poucos, né? E eu acho que tipo assim, cada um vai ter o seu momento. Hoje teve um esfriamento na fé, talvez seja um período, talvez daqui a alguns anos volte, não sei. Fique Talvez esperto que talvez a gente não tenha todo talvez a esse gente não tempo, chegue meus nisso, amigos. porque Jesus pode estar voltando. A gente, o Monsenhor Jonas Abibes fala que nós seríamos a geração que iria ver Jesus voltar, né? Gostaria que ele estivesse errado, tá? Mas assim, então, tipo, essa questão da família também, eu acho que é muito relevante a gente falar. Não sei se vocês concordam comigo, se alguém gostaria de fazer algum comentário, mas eu acho que, tipo, a nossa geração hoje, de quem tem aí 25, 30 anos, que é super ativista, que faz ativismo até por você pisar numa formiga, já tem gente xingando você, porque você é um maldoso, maltrata os animais, não sei o quê. Eu acho que isso muito vem da questão de ter um berço familiar baseado em Deus. Não sei se vocês concordam, explanem sobre isso. Eu acho que assim, ajuda muito, porque, né, igual você falou, se for olhar, vou usar seu exemplo, sua avó sempre estava na igreja. Um abraço, dona Merinda. Minha avó lavava a batina do padre. E ainda estragou uma e o padre ficou super bravo com ela, só que ele quis dar uma migué e falou assim, não tem problema, a batina só veio da Itália, mas não tem problema. Tranquilo. Mesmo assim, com mais idade, sua mãe comenta que ela dava catequese ainda, né? Sempre foi muito ativa e sua mãe também cantava, né? Tinha ministério de música em grupo de jovens. Então, eu acho que, assim, tudo isso ajuda. Mas quanto tempo você ficou afastado? Fiquei dos 15 até ontem. Até ano passado. Não, tô brincando. Eu fui afastado, mas eu sempre senti essa vontade de estar lá. Sabe, tipo, eu ficava às vezes 2, 3 anos sem ir na igreja, mas assim, a gente sente assim a vontade de estar lá, sabe, de querer ter essa experiência, por mais indigno que talvez a gente possa parecer, mas só que tipo assim, às vezes vinha uns pensamentos no coração, pensamento no coração não, né? Mas vinha um sentimento no coração de, falar assim, nossa, pô, faz tanto tempo que eu não vou na missa, né? Acho que eu vou esse final de semana. Mas assim, não ia, mas eu tinha vontade. E aí aconteceu algumas coisas que voltou ao caminho. Mas é isso que eu falo, às vezes é o tempo. Talvez na época que eu estava lá, eu não estaria preparado e não viveria como eu vivo hoje, né? É que muitas vezes não depende só. Não é a nossa família que muitas vezes vai tomar essa decisão por nós, né? Então, a gente tem eles como espelho, né? Eles estão ali dando o exemplo para nós, mas, na verdade, o que conta são as nossas escolhas. Nós escolhemos, né, seguir os passos deles ou não. Trazendo um pouco para a gente, diante disso que o Rafa falou, ele sempre teve esse desejo de estar, por algum motivo ou outro não estava, mas vejo a carência talvez de referências. Então, no meu caso, quando eu fui à igreja, lá tinham pessoas que estavam vivendo, né, firme e tinham um testemunho e tudo mais. Então, às vezes também, né, existem jovens que possam estar procurando
e também não tenha tanta referência de pessoa vivendo integralmente aquilo que a igreja ensina e tudo mais, né? Cristãos que se dizem católicos, né? Que são só de final de semana, de missa e tal. Então, às vezes, tem tudo isso também. Então, a gente tem que lembrar dessa parte, que a gente também tem que ser referência, né? E já fica o convite, se você é um jovem que está nos assistindo e tem a vontade, venha conhecer a nossa comunidade Peregrinos do Amor. Aproveitando o gancho, né, a gente falou da comunidade, se pudesse contar um pouquinho da sua experiência, Gabi, do grupo de jovens, como foi o ser coordenadora, como você chegou no grupo de jovens, né, como foi esse primeiro contato e o que ele te edificou. Bom, o Grupo Jovem Rosa Branca nasceu um pouquinho antes de nós finalizarmos o nosso ano de Crisma. Lá na Catedral é um ano, né, que é feito essa preparação. E a gente já tinha aquele desejo, já foi conhecendo como que era estar com os jovens, né, estar com o grupo, e falou, poxa, não pode terminar aqui. É algo bom para nós, está nos fazendo bem, mas como que a gente continua? E ali na Catedral a gente não tinha isso. Então, conversando com a catequista, a gente sentiu essa necessidade de continuar, dar continuidade, de estar em comunidade, de estar com os jovens. E aí a gente passou a ideia, então, para o Monsenhor Ronaldo. E aí, na época, ele disse, ano que vem, virá um seminarista. E ele vai ficar responsável por trabalhar com os jovens. Então, espera ele chegar e a gente começa, então, um grupo. E lembro-me também que, nessa época, o padre Matheus Kerches estava como diácono na nossa paróquia. Então, chegou este seminarista e chegou o padre Matheus junto para dar aquele peso. E o padre Matheus, um jovem diácono, era uma referência para a gente também. E logo após que terminou o Crisma, foi quando eu senti. E então, no dia do meu Crisma, exatamente, quando o Dom Fernando me ungiu com aquele óleo, eu percebi que tinha chegado o momento de ser mais de Deus. Eu falei, poxa, é agora, hein, Gabriela? Agora você entrou, então entra com tudo. Você não pode deixar este legado de ser jovem e buscar a santidade e morrer. Então, você precisa de mais. E como o Monsenhor já tinha comentado que chegaria esse seminarista, e o Padre Matheus também nos ajudaria, passou o Crisma, não me lembro se foi no final do ano que a gente já resolveu, ou se foi no começo do outro ano. Fizemos a primeira reunião, alguns jovens, e expomos tudo o que queríamos ali para o seminarista que iria nos ajudar até então. Falamos, a gente quer isso, 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 isso. E ele falou, poxa, bacana, vamos criar um grupo. Até então, nós não tínhamos um nome, então eu chamava de PJ, por conta de Pastoral da Juventude. E depois de alguns encontros, então, quem estava coordenando foi esse seminarista, e nós aprendemos bastante, a gente se apresentou e falou, bom, vamos deixar acontecer, vai ser feito assim. E a gente sentiu a necessidade de ter um nome, até porque todo grupo jovem tem um nome. Mas da onde tiraríamos esse nome? E foi difícil, a gente deu várias opções. Então, um dos jovens, né, o Gustavo, ele cursava História na época, e ele disse que, na época do nazismo, existia um grupo de jovens que se nomeou como Rosa Branca. Eles se reuniam, então, clandestinamente, porque não era permitido. E a gente também associou a Rosa Branca a Maria, porque Maria é pura, Maria traz essa simplicidade, e o nosso grupo, ele nunca foi de números, mas sim de pessoas que estavam ali para dar, de fato, para se doar para aquele grupo. E a gente falou assim, sejamos simples como Maria. E nos fez remeter, então, à Rosa Branca. E a frase, então, que nós escolhemos para colocar atrás de nossas camisetas é, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Que foi o que Maria disse a Jesus, né? Respondeu a Deus Pai, quando o anjo Gabriel chegou para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. E eu lembro muito, sempre jovem, sobre isso, para que Deus faça a sua vontade em nossa vida. Assim como Maria se doou, que nós possamos doar também. Porque a santidade, ela é fácil, basta você querer, basta você buscar. Não é essa coisa que a gente vê os santos dos séculos passados que passaram por martírios, tiveram as chagas no seu próprio corpo, como São Padre Pio. Não é assim. Nós podemos ser santos, sim, e podemos buscar na simplicidade, como Maria buscou.
Hoje ela é uma das maiores santas que nós temos como referência. Ela é mãe do nosso Salvador. E então, após um tempo, esse seminarista chegou em mim e no Gustavo também, que é um jovem, e falou: olha, vai chegar uma hora que eu vou precisar ir embora. Minha pastora vai acabar. E eu vou precisar de pessoas para coordenar. E conversando com o padre, a gente achou bacana que seja vocês. E eu fiquei assustada. Eu era apenas uma jovem de 18 anos, provavelmente, mais ou menos. E eu fiquei, olha, preciso pensar. E ele falou: fica tranquilo, porque Deus capacita. E quando Ele capacita, é que a gente percebe que Ele vai capacitando cada vez mais, e novos desafios vêm chegando para nós. Hoje, por exemplo, eu também faço parte da equipe do setor da juventude da nossa diocese, e eu nunca imaginei chegar a esse, digamos, patamar, a este cargo, a este título, até porque, para mim, isso não é um título, é apenas um serviço que é doação, e que nós podemos, sim, se tivermos vontade, de amar cada vez mais a Jesus Cristo e se doar ao próximo. Então, o grupo de jovem me trouxe muito a mim. Eu descobri muito quem sou eu ali dentro, com aquela galera, trazendo o tema, preparando o tema para eles. Assim, é incrível, porque nós sempre buscamos a Jesus. Eu sempre levava tema pautado na Bíblia, em ensinamentos, nunca trazendo sentimentalismo. Óbvio, o sentimentalismo faz bem, mas não apenas ele. Ele vem como suplemento, mas o que de fato é bom é o que vem de Deus, né? A palavra que Ele traz para nós. Então, eu digo assim, que o grupo de jovem foi, continua sendo, mesmo eu não sendo mais coordenadora, né? Continua sendo algo muito importante. Eu sei que vai ser uma coisa que vai marcar, e já marcou a minha história. Então, é bacana essa época que eu vivi. E aconselho a vocês que estejam assistindo, se você ainda não participa de nenhum grupo de jovem, de nenhuma comunidade, procura participar de uma, porque ali você não encontra apenas pessoas, você encontra irmãos, encontra família. E foi ali que eu senti o que era família dentro da igreja. Foi com aqueles jovens e com tudo que a gente já passou. Cara, que legal, cara. Eu tô aqui até emocionado, de verdade mesmo, porque eu acho bonito, tem uma coisa que eu acho bonito, é quando a vida da pessoa fala por ela, sabe? Porque, cara, todo mundo, apesar da pouca idade, da juventude, você sabe identificar quando aquela pessoa, ela tem coerência, quando aquela pessoa, ela fala e ela vive aquilo que ela fala. Dá para entender, dá para identificar quando a pessoa está ali só por estar e está ali e está vivendo, né? Então, até abrindo aqui um making of, né? Uma parte por trás das gravações, quando a gente foi, eu, o Rafa e a Carol, fomos conversar para definir o tema, definir os convidados, né? A gente chegou nesse tema, que era a juventude na igreja. E aí não vinha o convidado. Não vinha. E aí eu fui falar com a minha irmã Vanessa, a Van, que eu tenho o prazer de partilhar a vida na nossa comunidade, né? Uma pessoa que eu amo muito. Então eu fui lá e falei: Van, a gente precisa de um jovem, mas alguém que esteja na igreja e esteja lá vivendo de verdade. Não alguém que esteja meia boca, que esteja meio capengando, que esteja lá enganando. Eu quero alguém que a gente precisa entrevistar, alguém que esteja lá e esteja vivendo de verdade. E aí ela me mandou um áudio falando: eu tenho a pessoa, e o nome dela é a Gabi. Então, pode entrevistar a Gabi, pode bater um papo com ela, que ela realmente está fazendo algo sério, ela está dando os passos dela e vivendo a fé católica. E tropeçando? Sim. Caindo? Sim. Todos nós estamos, né? Todos jovens, e mesmo aqueles que não são jovens, pessoal. Não se engane você que tem anos de caminhada, que já é mais idoso, ou sei lá qual é a sua idade, mas não se engane pensando que você não cai, pensando que você é inabalável, que nada pode te atingir. Não, né? Então, com todas as dificuldades, todas as limitações, a Van ainda conseguiu pensar o nome da Gabi e falou: converse com ela, porque ela realmente, ela vive a fé, ela está dando seus passos e é de verdade. Então, até
me emocionei ouvindo você falar, porque dá para ver, é lindo de ver. E aí a Vanessa achou que ia se salvar, porque ela falou... ela mandou uma mensaginha, falando, Will, chama a Gabi, mas não me convida, porque eu não sou disso. Eu não vou falar, eu sou tímida. E acabou voltando para ela mesmo, né? Tá vendo como Deus é bom? Deus, ele age em tudo, para quebrando essa timidez que nós estamos fazendo aqui hoje, além de conversar e bater um papo, é também quebrar a timidez, né? E tem uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse bate-papo que a gente teve aqui, em tudo que foi falado, que é a questão do jovem e da santidade. Porque é lógico que existiram santos, os mártires passados, aqueles que tiveram, deram a vida de verdade, né? Que foram decapitados, que foram apedrejados, que sofreram mortes trágicas, mas eles tiveram o seu papel. Eles foram santos naquele contexto, vivendo aquilo lá. Deus preparou aquilo. Para a gente, nós somos chamados a ser santos dentro da nossa vida, né? A gente não pode começar a querer comparar o grau de um com o grau do outro. Nós somos chamados a ser santos aqui, na nossa vida. O Adriadson, nosso fundador, sempre fala isso, né? Deus quer te fazer santo na sua vida, né? E é assim que é. Realidade, na né? nossa realidade. Porque muitas vezes, igual você falou, a gente acaba se comparando e falando assim, nossa, mas Padre Pio tinha os estigmas. Pedro foi morto, crucificado de ponta cabeça. Eu vou ter que passar por tudo isso também? Talvez, depende da sua realidade, onde você mora, né? Pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, onde muitas vezes, né, que nem lá onde tem a predominância do islamismo, você é muito perseguido. Mas nós, igual o Will falou, nós somos chamados a viver a santidade na nossa realidade, né? Hoje, qual é a minha realidade? Eu sou missionária, trabalho, né, namoro e sirvo com os meus irmãos. Então, assim, eu sou chamada a ser santa dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, e muitas vezes eu não preciso fazer coisas extraordinárias, porque às vezes é isso que as pessoas esperam, né? Acham que ser santos é fazer coisas extraordinárias e, né, milagres, e não é, né? São as pequenas coisas do dia a dia. Exato, tem muitos santos que foram santos fazendo as coisas simples, né? Colocando amor em tudo que fazia, e a gente não pode mesmo querer se comparar, mas nunca podemos esquecer que a santidade é para todos. Beato agora, o Carlo Acutis, cara, você quer um exemplo melhor do que Carlo Acutis? Vulgo Carlão. Vulgo Carlão, cara. Olha, Carlo Acutis é um beato da nossa igreja, caminhando a passos ali para ser um santo, né? Se eu não me engano, tem que reconhecer mais um milagre deles para que ele seja um santo, né? Um para ele ser beato. Isso. E outro e mais olha, um para ser santo, para virar santo. O milagre que foi reconhecido para ele ser o beato, que ele é o beato Carlo Acutis, aconteceu no Brasil, né? E estamos esperando. Tudo leva a crer que ele vire um santo, que ele seja um santo. Ontem, por sinal, fazendo a nossa vasta pesquisa para o nosso episódio Peregrinando, eu estava assistindo um vídeo do PHN, no PHN, né? Que eu esqueci o nome da pessoa que está substituindo o Dunga agora. Peter de Laura? Peter, isso. O Peter estava entrevistando um padre que foi um dos padres que atendeu esse menino que teve esse milagre. E a mãe do Carlo Acutis, vulgo Carlão, chamou esse padre para ir lá na casa dela. Ele está passando legal, uma temporada lá. E ele falou que eles têm uma instituição do Carlão que eles recebem, tipo assim, 1.000 a 2.000 e-mails por dia de milagres que foi pela intercessão de Carlo Acutis. Mas é lógico, eles recebem os relatos. E aí depois esses relatos são filtrados, aí é passado acho que para o bispo, não sei direito como funciona, até chegar na igreja, e a igreja, o Vaticano faz esse rastreamento, né? Porque para confirmar o milagre mesmo, tem muitas etapas, né? É muito burocrático. Mas ele fala que chega a muitos e-mails por dia com relatos do nosso querido santo Carlão. E vocês estão se perguntando aí? Exato. Tipo assim,
Carla Cutis, Carlinho, Carlão. Quem é Carla Cutis? Quem é? Quantos Carla anos ele Cutis? tinha? Ai, essa é, cara, é sensacional isso. É para dar um chacoalhão, cara. É para dar um chacoalhão, de verdade mesmo. Carlo Acutis, ele morreu com 15 anos. 12 de outubro de 2006. Ele morreu no dia 12 de outubro, com 15 anos. Fazem 14 anos que ele faleceu. E ele é um beato, né? Ou seja, ele foi reconhecido, foram reconhecidos, um milagre. E a vida dele foi sempre buscando a santidade. Então, para a gente que está ouvindo isso, que está se questionando se santidade é para todos, um jovem de 15 anos está caminhando para isso. Não, né? e detalhe, né? Não é somente 15 anos, ele tem 15 anos, mas ele morreu faz 14 anos. Ou seja, Exato. ele poderia ser meu amigo de escola, ele poderia ser nosso amigo aqui, ele poderia ter aqui na comunidade. Eu parei para pensar antes de vir, a hora que eu estava tomando banho, falei, mano, tipo assim, eu podia ter sido amigo dele, cara. Tipo assim, a gente pode ter assistido os mesmos desenhos, Dragon Ball, por exemplo. Porque que louco que é isso. Eu tava vendo uma entrevista com a mãe e com os amigos. E a mãe dele falou, ó, o Carlos era um jovem normal. Ele jogava bola, ele jogava videogame, só que ele tinha um grande amor pelas coisas de Deus. Essa é a diferença. Ele buscava a Eucaristia, a missa diária, ele entendia que era isso. E aí o repórter faz uma pergunta para a mãe de Carlo, perguntando qual o caminho que ele trilhou, né? Porque todo mundo quer ser santo, mas ninguém quer fazer o caminho. A pessoa só quer ser santo. Qual o caminho de Carlo? A mãe responde, o caminho de Carlo é simples. Os sacramentos estão aí para todos. Sim, e eu não sei se vocês viram, mas fizeram uma representação, né? Uma imagem dele, que é em uma mão o terço e na outra mão é a Eucaristia. Ou seja, e uma coisa que eu percebi que todos os santos, tipo assim, é unanimidade em todos, né? Claro, né? A gente lembra dos santos, a gente fala assim, santos, por exemplo, São Francisco de Assis. Pô, cara, revolução, se você não assistiu ainda o nosso vídeo sobre protestantismo, a gente fala sobre São Francisco de Assis e o que ele fez na nossa igreja. Mas, assim, São Francisco de Assis transformou praticamente uma outra igreja, né? Ele reestruturou a igreja de novo. Outro santo, sei lá, você falou sobre fazer as coisas com amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela morreu com 24 anos também, né? Não faz muito tempo, acho que uns 100 anos, mais ou menos, que ela morreu. 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa. Mas, enfim, tudo que ela fazia com extremo amor, era tipo notável, você conseguia notar, palpar o que ela estava fazendo, era diferenciado. E o Carlo também, assim, os relatos que eu pelo menos vi aqui da história dele, né? Tudo ele fazia assim. Por exemplo, teve uma história que o Padre Paulo conta num vídeo dele, que era inverno, o Carlo estava lá dando um rolezinho de bike, que ele gostava de andar de bike, viu lá um mendigo sem descalço, no frio, ele tirou o tênis dele, deu para o mendigo e voltou para casa sem tênis. E a mãe dele falou assim, não, vou comprar um tênis novo. Não, mãe, eu tenho um monte de tênis, não preciso de mais um. E ele foi dar essa volta aí, passear lá na cidade que ele morava, e ele viu um mendigo sem tênis, deu o tênis dele e voltou embora descalço. E a gente vê que são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E o detalhe que eu falei que todos os santos têm igual, é a devoção a Maria. Todos os que a gente lê a história falam que eles eram muito devotos a Maria. Rezavam o terço todos os dias. Então, ou seja, como a gente comentou mais cedo, um pouco antes, Maria foi um modelo de cristão, né? Ou seja, quem imitar Maria vai ser santo. Basicamente é isso, né? Lógico, né? A comunhão, como o William falou, os sacramentos, né? Comunhão, confissão, ter sempre isso em dia e ter essa devoção a Maria. Esse é o segredo da santidade.
tem um link, vamos colocar um link aqui na descrição do vídeo, daquele vídeo do Padre Paulo Ricardo, onde ele faz isso que o Rafa falou. Ele mostra a vida do Carlo, meio que fazendo um link ali com o Segredo de Fátima, que era realmente rezar o terço, a oração. E Carlo Acutis, ele rezava o terço, né? E outra coisa para dar um chacoalhão na gente é que o corpo dele, ele está incorrupto. Você pode ir lá visitar Carlo Acutis. É lógico que tem uma questão ali que eu não entendo muito bem do tratamento que deram para o corpo, mas na exumação disseram que o corpo estava incorrupto. E você pode ir lá. E o mais interessante, se você for lá, ele está de moletom e calça jeans. E Nike. Mas eu vi que isso foi proposital. A igreja, a mãe, né, a igreja quiseram colocar isso justamente para isso, para chamar a juventude e falar assim, gente, ó, o cara morreu ele ia ter nem 30 anos hoje se ele tivesse vivo. Ou seja, é muito recente, é muito palpável. Isso causou um alvoroço enorme com todo mundo que viu ficou assim, mano, como assim? O cara nasceu em 1991 ele nasceu. Agora você imagina a mãe dele e não visitar ele. Gente. Tem vídeos emocionantes imagina disso, né? Qual é a sensação dela de ver o filho dela lá, né? Parece que está dormindo. Imagina, né? Ela fala assim, Deus, eu mereço tanto, talvez, né? Porque, cara, ela vai ter um filho santo. Foi o que a gente falou aqui, né? Da questão de ter os pais católicos. Ajuda? Os pais dele não foram. Não, os pais dele não. Né? Os pais dele não... Acho que, se eu não me engano, o pai não era, a mãe pouco ia. E mesmo assim não impediu ele, né, de buscar sempre. A mãe dele, quer dizer, como a Gabi falou que ela é muito interessada, muito curiosa nas coisas, foi por essa curiosidade de Carlo Acutis que a mãe dele começou a estudar sobre a Igreja Católica, se converteu e ele virou quem virou. Muito disso foi por causa disso, né? Vocês comentando, eu lembrei daquela frase, eu não lembro quem que fala assim, que os santos, eles sempre exageram aquilo que o mundo negligencia, né? E é muito isso. Os sacramentos estão aí, e esse é o caminho, né, de salvação para cada um, para os jovens. E se a gente pensar um pouco, nossa, como os jovens estão afastados, a gente fica muito triste, porque assim, se os jovens estão, vamos dizer assim, longe de Deus, e distante da sua salvação, a nossa sociedade, a nossa igreja também está quebrada, porque é um reflexo. Os jovens são os sentinelas da manhã, é o nosso futuro, né? Então, se a juventude está distante de Deus e está distante da sua vocação. Então, o Carlos Acutis, ele desperta muito isso para mim, a questão da vocação. Né? Quando a gente nasce, a gente tem um chamado, né, que, se a gente seguir esse chamado que tem dentro do nosso interior, que clama por Deus, essa necessidade toda, né, se a gente encontrar em Deus, esse é o caminho, né, porque as outras coisas vão acontecendo. E o grupo de jovem é esse caminho, né, de estar junto com os irmãos, de estar junto com os outros jovens, a gente está aprendendo da palavra, e é um começo, né, é um passo, para que depois a gente vai se aprofundando na vida de sacramento, na vida de oração. Então, é uma porta de entrada, como foi para mim, eu acredito como, né, pode ser para todos os jovens que talvez, né, estejam precisando de consolo, né, de amor, de atenção. Porque a gente que é jovem sabe, né, nessa parte da juventude, tem uma coisa latente lá dentro, é uma sede. A gente não sabe do que é, então a gente procura em várias coisas, em prazeres momentâneos, né, nos exageros às vezes, mas essa coisa, né, que a gente não sabe dar nome, é essa sede por Deus. E a gente está vendo, né, realizado nesse jovem que conseguiu corresponder, né, a esse amor e conseguiu alcançar a santidade. A Vanessa falando sobre o chamado de que quando nós nascemos, eu lembro que eu li uma frase que nossa primeira vocação é a santidade, nosso primeiro chamado é a santidade. E Carlo mostra que ele fez isso com a sua vida no mais simples, no doando, como disse, um tênis para um pobre. Li também sobre que ele era devoto de São Francisco de Assis. E isso nos traz muito o fato de mais dar do que receber, né? O que ele recebia era o amor eucarístico de Jesus. O que ele recebia, provavelmente, era um sorriso de um mendigo, de alguém mais pobre.
E o bacana é que jovem, como nós somos jovens, ele sentiu a necessidade de evangelizar, ir além. Li também que, na sua juventude, ele era ligado sobre informática, e, por conta disso, ele criou um site, inclusive, para evangelizar, para colocar sobre vidas de santos, para que a juventude tivesse esse acesso mais fácil. Porque, como hoje nós somos conectados a cada instante, a cada momento, é mais fácil de a gente procurar ver sobre um santo através de um site do que através de um livro, porque ler para alguns pode ser difícil, pegar um livro, pegar algo do tipo. Mas, no momento que a gente vê ali na internet, no Facebook, no Instagram, que seja, a gente lê diariamente. E aí fica uma porta de acesso mais fácil para todos os jovens. Eu acho assim, a vida dele foi incrível. Carla Cutis veio mesmo, né, com esse diferencial de mostrar que hoje talvez a gente precise mesmo, né, voltar o nosso olhar para essas pessoas que estão acompanhando na internet, porque hoje a internet parece que é a vida e a respiração de todo jovem, né? Então, se hoje nós podemos estar aqui falando algo de bom, algo que edifique, por que não? Passou rápido, né? Tudo que é bom passa muito rápido. A gente às vezes fica com medo de gravar, fica ansioso, fala, nossa, mas será que vai ter papo para 1 hora de gravação? E às vezes passa mais de 1 hora aí. Agradecemos, né, a disponibilidade, a prontidão do aceite aqui. Obrigado, Van, obrigado, Gabi. Se vocês quiserem agora dar um recado final, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, né, a este grupo que convidou para que eu estivesse participando deste momento. Quando me convidaram, eu fiquei um pouco, digamos assim, com medo, nervosa, mas, caraca, foi muito bacana ter esse papo, bater esse papo com vocês. Espero que frutifique alguma coisa do que cada um disse aqui, que vocês levem, de fato, para a vida de vocês. Agradeço a comunidade de vocês, que eu tenho um amor imenso, um carinho muito especial, de verdade. Que Deus continue abençoando e que traga mais projetos para que vocês alcancem mais pessoas, assim como me alcançou. E então agora eu vou deixar com vocês, espero que vocês possam estar curtindo. Como eu disse, eu participo do grupo de jovens Rosa Branca, da Catedral Santo Antônio, né, em Piracicaba. O Facebook está como Grupo de Jovens Rosa Branca e o Instagram está Rosa Branca Catedral. Então, nos siga lá, entre em contato se você quiser participar algum dia conosco. Estamos voltando presencialmente, aos pouquinhos, com todos os cuidados devidos. E muito obrigada, galera. Foi sensacional, de verdade. Valeu. Obrigada, gente. Uma boa noite. Valeu pelo convite e até mais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje, porque aqui para nós foi uma experiência sem palavras, né? Então, como a Gabi falou, siga as redes sociais do pessoal do Rosa Branca e também não esqueça de dar o like no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueçam das nossas lives de quarta, sexta e sábado. Nós vamos sempre estar com vocês. E também curta nossa página no Facebook, Comunidade Missão Peregrinos do Amor, e nos siga no Instagram, @peregrinosdoamor_oficial. Obrigado pela participação de vocês. E eu queria só deixar uma frase. São Paulo fala que os jovens são a força, né? Nós temos a força. Que usemos essa força para as coisas de Deus. Então, até mais. Obrigado pela presença. Tchau, 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 tchau. gente. Não esquece de curtir o nosso vídeo aí.